Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula aqui do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E agora, realizada a prova da Unesp, a gente vai dar início à nossa revisão para as provas da FUVEST e para a prova da Unicamp. A gente vai lançar agora aí uma série de vídeos onde a gente vai resolver sempre em cada vídeo 3 exercícios da prova da FUVEST e ou da prova da Unicamp. Tudo isso para que você possa se preparar adequadamente para poder encarar essas questões da prova da segunda fase com um pouco mais de tranquilidade. Então, a cada vídeo a gente vai resolver 3 questões, né, e eu vou mesclar as provas da FUVEST e da Unicamp. Neste primeiro vídeo, a gente vai resolver 3 questões da prova da FUVEST. Uma da prova do segundo dia, que são as questões interdisciplinares, e 2 questões da prova do terceiro dia, que são as questões específicas de Química. Uma de 2017 e uma de 2016. Eu vou tentar trabalhar sempre uma questão mais voltada aí para Química geral, uma questão mais voltada para Físico-Química e uma questão mais voltada para Química orgânica, para que a gente possa sempre aí estar trabalhando com essas 3 grandes áreas da Química, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai fazer 3 questões da FUVEST. Eu espero que eu consiga plotar a imagem da questão para que você possa ler. Você dá uma pausa no vídeo, lê a questão, veja se você já resolveu. Se você não resolveu ainda, tenta resolver essa questão e na sequência você assiste a nossa resolução, tá bom? Então essa primeira questão que eu vou resolver junto com vocês caiu na prova de 2017 no segundo dia. Então é uma questão interdisciplinar da prova da FUVEST. O biogás produzido por digestão anaeróbia de resíduos orgânicos contém principalmente metano e dióxido de carbono, além de outros gases em pequenas quantidades, como é o caso do sulfeto de hidrogênio. Para que o biogás seja utilizado como combustível, é necessário purificá-lo aumentando o teor de metano e eliminando os demais componentes, que diminuem o seu poder calorífico e causam danos às tubulações. Considere uma amostra de biogás cuja composição em massa seja 64% de metano, 32% de dióxido de carbono e 4% de sulfeto de hidrogênio. Item A. Calcule a energia liberada na combustão de 1 kg da amostra desse biogás. Letra B. Calcule o ganho de energia por quilograma se for utilizado biogás totalmente isento de impurezas em lugar da amostra que contém os outros gases. Letra C. Além de aumentar o poder calorífico, a purificação do biogás representa uma diminuição do dano ambiental provocado pela combustão. Explique o porquê. Letra D. Em aterros sanitários ocorre formação de biogás que pode ser recolhido. Em um aterro sanitário, tubos foram introduzidos para a captação de gases em 2 diferentes profundidades, como é mostrado na figura. Em qual dos tubos A ou B é recolhido o biogás com maior poder calorífico? Explique. Note e adote. O calor de combustão do metano, 55 vezes 10 a terceira kJ por quilo, e do sulfeto de hidrogênio, 15 vezes 10 a terceira kJ por quilo. Na figura você tem o tubo A numa profundidade maior do que o tubo B. Tá certo? Vamos lá então. Resolvendo aqui primeiro o item A, ele manda você calcular a energia liberada na combustão de 1 kg da amostra desse gás. O que interessa pra gente é o metano e o sulfeto de hidrogênio. O metano tem 64%, logo, em 1 quilograma de amostra, eu teria 640 gramas de metano. Ora, se eu sei que para cada 1 quilograma de metano eu tenho a liberação de 55 vezes 10 a terceira kJ, para 640 gramas, que é a amostra que eu vou ter nesse meu biogás, eu vou ter a liberação de 35,2 vezes 10 a terceira kJ. Isso pensando na combustão, na queima do metano. Agora, pensando na queima do sulfeto de hidrogênio, eu tenho apenas 4%, ou seja, em 1000 gramas, né, em 1 quilograma, eu teria apenas 40 gramas de H2S. Se para 1000 gramas de H2S eu tenho a liberação de 15 vezes 10 a terceira kJ, para 40 gramas eu teria 0,6 vezes 10 a terceira kJ. Vocês viram que eu mantive aqui 0,6 para usar a mesma base, tudo bem? Quando eu somo esses dois valores,
eu tenho um total liberado na queima desta minha amostra de 35,8 vezes 10 a terceira kJ. Este era o item A. Bastava eu fazer essas duas proporcionalidades, tudo bem? No item B, ele está perguntando qual é o ganho se eu queimasse uma amostra pura. Ora, numa amostra de biogás que contenha 100% de metano, eu teria liberação de 55 vezes 10 a terceira. Essa minha amostra me liberou 35,8, então eu peguei a energia do biogás puro e subtraí do biogás impuro, que é a minha amostra do exercício. Então o meu ganho, se ele fosse puro, seria da ordem de 19,2 vezes 10 a terceira kJ. Eu fiz simplesmente uma subtração. 55, que é o puro, menos 35,8, que é o impuro, me deu aí o ganho que eu teria se eu queimasse uma amostra de biogás 100% pura. Beleza? Tranquilo até aí? No item C, ele fala que além de aumentar o poder calorífico, que a gente viu, aumenta 19,2 vezes 10 a terceira kJ para cada quilograma de amostra queimada, ainda melhora, diminui algum dano ambiental. Que dano seria esse? Então a gente tem que pegar aí o nosso H2S e queimar esse H2S. Então eu vou reagir ele com oxigênio e o que eu vou formar? Eu vou formar dióxido de enxofre e água. Esse dióxido de enxofre, ele pode continuar sofrendo reação com o oxigênio do ar, formando o SO3, que é o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, assim como o dióxido de enxofre, são óxidos ácidos, ou seja, em água eles sofrem uma reação e formam um ácido. No caso, o SO2 em água forma o H2SO3, que é um ácido fraco. Não tem problema nenhum. Agora, o SO3 em água forma o H2SO4. E a gente reduz a incidência de chuva ácida, porque pensa comigo aqui, se eu removo o H2S do biogás, eu não vou queimar o H2S, eu não vou gerar SO2, o SO2 não vai se converter em SO3 e o SO3 não vai virar H2SO4. Então a gente reduz aí a incidência da chuva ácida. Beleza? Tranquilo? Esse aí então seria o item C. Você demonstra as equações químicas e depois você fala qual é o fenômeno, que é a diminuição da intensidade aí da chuva ácida. Beleza? E no item D, ele te pergunta qual dos dois, né, aquele cano mais profundo ou aquele cano mais de superfície, vai favorecer a produção de biogás com maior poder energético, maior poder de queima. Vamos pensar o seguinte, quanto mais profundo for, menor vai ser a quantidade de oxigênio. Então a gente diz que a queima, a produção do biogás em altas profundidades, ou seja, quando está lá mais profundão, você vai ter uma produção mais anaeróbia, ou seja, com ausência de oxigênio. E aqui eu peguei uma amostra qualquer orgânica interagindo com a água, formando metano e CO2. Na ausência de oxigênio, a gente forma metano e CO2. Já na presença de oxigênio, a gente forma CO2 e água. Ou seja, na parte mais superior, menos profunda, a gente tem também o oxigênio concorrendo, né? Então vai ter a fermentação tanto anaeróbia como aeróbia. Vai ter as duas reações ocorrendo. Quanto mais profundo você tiver, maior vai ser a quantidade de reação, maior vai ser a quantidade de digestão anaeróbia. Então, para ter um melhor biogás, você vai ter que pegar o tubo de maior profundidade. Então aqui ele fala assim, ó: em qual dos tubos A ou B é recolhido o gás com maior poder calorífico? O tubo A, por conta de ter uma maior profundidade, favorecendo a digestão anaeróbia, e aí você pode colocar a equação da digestão anaeróbia, mostrando aí a formação do metano, beleza? Essa, então, é a primeira questão dessa aula de revisão. Essa questão foi a terceira questão da prova da FUVEST de 2017, segunda fase, segundo dia, beleza? Eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já volto com um exercício novo. Fala galera, voltamos agora com o segundo exercício dessa nossa aula de hoje. Esse exercício caiu na prova de 2017 no terceiro dia, então é uma questão específica de química. Essa foi a quarta questão. Olha lá, uma das formas de se medir temperaturas em fase gasosa é por meio de reações com constante de equilíbrio muito bem conhecidas, chamadas de reações termômetro. Uma dessas reações que ocorre entre o ânion tiofenolato e o 2,2,2-trifluoroetanol
está representada pela equação química que está aparecendo aí no vídeo, né? E se você não tiver ela no vídeo, é só fazer o download da questão, aí é prova de 2017. Para essa reação foram determinados os valores da constante de equilíbrio em duas temperaturas distintas. Letra A. Essa reação é exotérmica ou endotérmica? Explique utilizando os dados da constante de equilíbrio apresentados. Letra B. Explique por que no produto dessa reação há uma forte interação entre o átomo de hidrogênio do álcool e o átomo de enxofre do ânion. Então vamos lá, a gente tem aqui duas temperaturas, 300 e 500 Kelvin, e duas constantes de equilíbrio, 5,6 vezes 10 a nona e 7,4 vezes 10 a terceira. O que a gente percebe aqui? Que ao aumentar a temperatura, a constante de equilíbrio diminui. Então aumentou a temperatura, a constante de equilíbrio diminui. A gente precisa lembrar da ideia de deslocamento de equilíbrio. Toda coisa que você fizer, toda perturbação que você fizer numa reação que está em equilíbrio, ela vai tender a voltar a reestabelecer o equilíbrio, minimizando esta ação. Ou seja, se você aumentou a temperatura, o sistema vai tentar voltar em equilíbrio sendo deslocado para o lado que vai consumir esta energia que você deu a mais. E qual é o lado que consome, que precisa de energia para ocorrer? É o lado endotérmico. Então a gente sabe, de acordo com o princípio de Le Chatelier, que se você aumentar a temperatura, você desloca para o lado endotérmico. Então quando a gente aumentou a temperatura, a gente deslocou o equilíbrio para o lado endotérmico. Basta agora a gente provar com a equação da constante de equilíbrio qual é o lado endotérmico. Você percebeu que o K diminuiu. Se a gente sabe que a constante de equilíbrio é produto em cima e reagente embaixo, para este valor diminuir, necessariamente eu tenho que ter um aumento da concentração dos reagentes e uma diminuição da concentração dos produtos. Ou seja, aumentar a temperatura, neste caso, está deslocando para o lado dos reagentes. Se aumentar a temperatura desloca para o lado endotérmico, então os reagentes aqui vão apresentar um ΔH maior que zero, ou seja, a reação ela é endotérmica no sentido dos reagentes, logo, por consequência, no sentido dos produtos, essa reação vai apresentar um ΔH menor que zero, ou seja, ela é exotérmica no sentido direto, ou seja, no sentido de formação dos produtos. Logo, essa é uma reação exotérmica, por quê? Ao aumentar a temperatura, a constante de equilíbrio diminuiu. Beleza? Tranquilo? No item B, ele pergunta por que há uma forte interação entre o átomo de hidrogênio do álcool e o ânion formado. É só a gente pensar que aqui entre hidrogênio e oxigênio há uma grande diferença de eletronegatividade. Enquanto o átomo de oxigênio está parcialmente negativo, ele está puxando o elétron do átomo de hidrogênio, este átomo de hidrogênio fica parcialmente positivo. Então a gente tem um dipolo formado aqui na nossa estrutura do álcool e a gente tem um ânion formado aqui. Então a gente tem uma interação que é uma interação íon-dipolo. O íon está formado aqui, é esse enxofre com carga negativa, e o polo é este hidrogênio que tem uma carga parcial positiva. Então, o tipo de interação que existe é a interação íon-dipolo. O íon está representado aqui com uma carga negativa, um ânion, e aqui o nosso dipolo está formado porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta é íon-dipolo. Maravilha? Tranquilo? Eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já volto com o nosso último exercício da aula de hoje. Fala galera, voltamos agora com a nossa última questão, uma questão de orgânica, muito comum de ser cobrada na FUVEST, onde te dá uma reação modelo, te pede para que você monte uma equação, e vamos lá. Essa questão caiu na prova de 2016, no terceiro dia, uma questão específica de química, foi a quarta questão. Então, olha, na produção do biodiesel, o glicerol é formado como subproduto. O aproveitamento do glicerol vem sendo estudado visando a obtenção de outras substâncias. 1,3 propanodiol, empregado na síntese de certos polímeros, é uma dessas substâncias que pode ser obtida a partir do glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do 1,3 propanodiol. Letra A. Na produção do 1,3 propanodiol a partir do glicerol, também pode ocorrer a formação do 1,2 propanodiol. Na página de resposta,
complete o esquema que representa a formação do 1,2-propanodiol a partir do glicerol. Letra B. O glicerol é líquido a temperatura ambiente, apresentando ponto de ebulição de 290 graus Celsius a 1 atmosfera. O ponto de ebulição do 1,3-propanodiol deve ser maior, menor ou igual ao do glicerol, justifique. Então o que acontece? Ele te deu um esquema, um modelo, que é esse que está de preto aqui, e com este modelo a gente chegou no 1,3-propanodiol. Ele quer que você faça uma reação para chegar no 1,2-propanodiol. Então a gente parte de um modelo e a gente vai tentar interpretar. Então nesse passo para esse, eu removi uma água. No caso aqui, eu removi o OH deste carbono e o hidrogênio deste carbono, tá certo? E aí eu formei uma água. Esta substância, ela sofreu um rearranjo, ou seja, este hidrogênio veio para este carbono e essa dupla veio para cá. Eu formei uma dupla O aqui, tá certo? Quando eu introduzi um hidrogênio, o H2, eu quebrei essa dupla, entrou um hidrogênio aqui e eu formei lá o 1,3-propanodiol. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora eu vou obter um 1,2. O que eu tenho que pensar? Se eu arrancar esta hidroxila aqui, eu vou obter o mesmo produto. Então, a ideia é arrancar a outra hidroxila. Então, eu vou tirar esta hidroxila aqui com um hidrogênio deste carbono. Logo, a dupla mudou de posição. Você percebeu que eu mantive essa hidroxila e eu troquei a dupla, tá certo? A dupla apareceu aqui. Então, olha lá, a hidroxila continua aqui e a dupla aparece. Essa dupla sofre um rearranjo, ou seja, ela vem para cá, forma uma dupla O aqui, e o hidrogênio vem para este terceiro carbono. Aqui eu estou formando uma cetona, tá certo ou não? Depois eu tenho a introdução do H2, eu quebro esta ligação, entra um H aqui e entra um H aqui. E aí a gente forma o 1,2-propanodiol, tá certo ou não? Então eu peguei o modelo, eu simplesmente não tirei esta hidroxila, eu optei por tirar uma hidroxila da ponta. Poderia ter sido tanto essa como essa, daria na mesma. Tudo bem? Então você não poderia jamais tirar essa do meio, que foi a que foi eliminada na equação modelo que ele te deu. Aí a segunda pergunta, isso aqui já é a primeira, aqui já está montado o esqueminha. É óbvio que você não vai montar com essas setas aqui, eu só estou te explicando o que está acontecendo. Agora, a segunda questão, a item B, ele pede para você justificar qual dessas duas teria o maior ponto de ebulição. Na verdade, ele te disse que esta aqui, ela tem um ponto de ebulição de 290 graus Celsius, tá certo? Ele disse. Aqui ele diz que o glicerol é 290. Ele quer saber se essa aqui é maior, menor ou igual. Vocês estão vendo que aqui o ponto de ebulição elevado se deve por conta das várias interações, das várias ligações de hidrogênio que isso aqui pode fazer. Das várias interações. Tem uma interação intermolecular muito intensa. Você percebe que essa estrutura tem o mesmo tipo de interação, porém eu tenho menos hidroxilas. Então, com certeza, o ponto de ebulição desta aqui vai ser menor, porque tem uma quantidade menor de hidroxilas, ou seja, a interação intermolecular é menos intensa, por isso que o ponto de ebulição também vai ser um pouco menor. Beleza? Não dá para saber quanto, mas dá para você saber que é menor. Maravilha? Eu vou dar uma licencinha aqui para que você possa copiar o conteúdo dessa lousa e eu volto para dizer que a nossa primeira aula de revisão para a segunda fase da FUVEST da Unicamp chegou ao final. Se você gostou dessa aula, em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, ative as notificações. Se achou legal, clique no botão curtir, compartilhe com seu amigo aí nas suas redes sociais, seu amigo que também está na segunda fase da FUVEST, divulga esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Se você quiser conhecer ainda todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você encontra todas as informações do nosso curso completo e 100% gratuito de Química, lá no YouTube, no meu site, todo o material, tudo gratuito, você pode fazer o download à vontade, você pode usar, você pode divulgar, e eu só peço que você sempre faça a inscrição no nosso canal, sempre curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, e eu só te agradeço, e agora eu digo beijo, tchau!